pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Então sejam bem-vindos então mais uma vez à nossa aula de filosofia. Essa aula para o terceiro ano. Essa aula vai ser um pouco mais complicada, essa aula entra no assunto mais complicado, né? Vocês já viram que o cachorro deu aquele latido para começar, porque aqui é o cachorro, é o carro do pão, do queijo, enfim, da pamonha, cachorro latindo, o vizinho fazendo barulho na hora que não deve. Pois bem, a gente precisa dar conta da nossa matéria porque eu preciso passar os exercícios para vocês, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente precisa continuar o nosso trabalho, a gente precisa ver como é que vai ficar a nossa situação aqui. Vou ter que vou aumentar um pouquinho a minha pessoinha aqui, certo? Então, vamos lá. O último assunto, a última pauta aqui que a gente fez, vamos lá, vamos ver para onde a gente vai. A gente falou então de ato e potência, né? E aí, então, agora a gente entra num outro tema de Aristóteles, que é o conhecimento pelas causas. Deixa eu só aumentar aqui a tela, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Muito bem, tá ok. Ok, vamos lá. Deixa eu mudar aqui, muito bem. Essa é a nossa página do livro, certo? A gente está aqui seguindo o livro, tá? Os alunos que não têm o livro, eu vou disponibilizar o PDF lá no Classroom, tá bom? Então assim, depois que a gente terminou aquela parte, mas para que algo passe de potência para o ato, o Aristóteles acredita que seria necessário 4 causas distintas, tá? Então o Aristóteles está falando de ato e potência. Então uma coisa em potência pode ser uma semente, em potência pode ser uma árvore, e em ato ela é a árvore, né? Muito bem. Só que antes a gente vai mudar de slide. Aí eu vou voltar para vou ter que voltar essa matéria de alguma forma. Pensei, vou voltar a matéria que eu já passei. Então vamos passar aqui. Muito bem. Então quem foi Aristóteles? Eu vou me colocar aqui do lado de cá, porque não necessariamente eu preciso estar aqui. Eu vou aqui em cima de mim tá os slides. Eu não vou colocar esse slide na tela toda, gente, justamente para poder falar, senão eu vou ter que ficar mudando aqui, vai ficar meio complicado. Aristóteles representa o apogeu do pensamento filosófico grego e o mesmo se pode dizer para a filosofia do direito. Muito bem. Após sua morte, durante toda a antiguidade, a Idade Média, suas reflexões filosóficas foram tidas como o mais alto patamar de ideias sobre o direito e o justo já construídas. Então Aristóteles ele tem uma contribuição para a filosofia do direito que eu acho magnífico. O cara é demais, certo? O cara é demais. Ele foi aluno de Platão. Prestem bem atenção, Aristóteles foi aluno de Platão. Olha que legal, escrito em grego aí para vocês, certo? A acentuada tendência platônica a uma construção filosófica ideal passa a ser amenizada no pensamento de Aristóteles, na medida em que a experiência é elemento fundamental de sua reflexão. A experiência é elemento fundamental de sua reflexão. Tá certo? Então tá aqui. Ele é filho de médico, certo? Vamos lá. Conhecimento pelas causas. Eu dei uma pequena introduçãozinha de quem é Aristóteles, conhecimento pelas causas. Aristóteles ele discorda de Platão e procura uma outra forma de definir o conhecimento. Antes de qualquer coisa, ele rejeita a proposta de que existem 2 mundos, o sensível e o inteligível. Então ele já corta logo essa ideia de mundo sensível e mundo inteligível. Então, ou seja, lembra que eu falei, Platão ele considera que lá no mundo inteligível, no mundo existe uma cadeira ideal. Então, por exemplo, a cadeira que a gente tem aqui, lá no mundo existe uma cadeira ideal. Então, mais ou menos isso. Para ele, podemos obter o conhecimento através de observações concretas feitas no mundo real. Então, é isso que ele está dizendo. Ele obtém conhecimento através de observações concretas feitas no mundo real. Muito bom. Para Aristóteles, o verdadeiro conhecimento é o conhecimento das causas, que pode superar o engano e explicar as mutações que ocorrem no mundo. Ele utiliza a noção de substância como suporte de todos os atributos, como aquilo que é em si mesmo. É difícil, né? Complicado Aristóteles, né? Vamos ver o que ele coloca, o que é o ser e a substância. O conceito de ser não pode ser reduzido a um gênero, menos ainda a uma espécie. Então, ser, gente, tudo é ser. Tudo. O ente, tudo é ser. Várias coisas que são ditas exprimem significados
diversos do ser, mas ao mesmo tempo todas elas implicam a referência a algo uno, que é a substância. Substância é algo que está presente em tudo. Substância é algo que unifica tudo. Portanto, o centro unificador dos significados do ser é a substância, ou sia. Né? A substância é o princípio em relação ao qual todos os outros significados subsistem. Olha para você ver, né? Aquela velha história. Qual que é a substância da caneta? Tá aqui, deixa eu colocar aqui, porque se eu colocar em pé, ela vai aqui. Qual é a substância da caneta? Então, a substância da caneta, ela é ser caneta, é escrever. Essa substância. Qual que é a substância do homem? É ser homem. É isso que ele está querendo dizer. Então existe uma coisa que unifica. Qual que é a substância da cadeira? Aí já é mais complicado. A cadeira é sentar na cadeira, né? Você usa para sentar. Então, ou seja, a ousia é algo que vai além do conhecimento humano. Existe na fenomenologia aquela coisa, aquele piano só vai ser piano segundo, né? Tem uma filósofa muito boa, a Edith Stein, ela fala que o piano só vai ser piano quando a gente tocar ele, então quer dizer, mas qual que é a substância do piano? É tocar música, né? Vamos colocar assim. É complicado entender a ousia? É complicado, porque a ousia é a essência de tudo, é a essência daquilo que ele existe para ser, certo? Aí, dentre os atributos que compõem a substância, podemos destacar duas situações. Prestem atenção. Aquilo que é essencial e aquilo que é acidental. Muito bem. Se tomarmos o homem como exemplo, veremos que ele tem propriedades que são acidentais, isto é, que podem variar. Altura, peso, idade e aparência. E uma propriedade que não varia, ou seja, o que é essencial. O homem é um ser racional. Não sei se vocês me entenderam. Então tem uma coisa... A caneta, de novo, a caneta. Eu tenho canetas diferentes. Eu tinha pegado mais canetas. Aqui são duas canetas diferentes. Deixa eu pôr aqui para a câmera aqui. Duas canetas diferentes. As duas canetas são... As duas canetas que eu tenho aqui, elas são azul. A caneta de escrita azul. Porém, o que está mudando aqui? Os seus acidentes. O acidente dela é diferente. O acidente dela é diferente. Aqui, certo? Olha aqui, essa aqui é transparente com tubo laranja, tampa transparente. Essa aqui continua sendo transparente, mas o tubo não é transparente, a caneta é vermelha. Então, ou seja, os acidentes aqui a gente consegue identificar. E a essência dela, o que faz ela ser caneta? Todas vão escrever, todas vão fazer palavras, certo? Então, por exemplo, você tem uma tesoura. Existimos muitas tesouras diferentes. Devia ter pegado outra tesoura lá dentro, né? Acho que não tem nenhuma aqui. Existem várias tesouras diferentes, só que, porém, todas vão cortar. Quer dizer, os acidentes podem variar, mas a essência daquela coisa continua a mesma, certo? Ainda para explicar a questão do movimento, Aristóteles propõe o conceito de ato e potência. A gente falou isso agora há pouco, né, lá no vídeo anterior. Potência significa ausência de perfeição e capacidade de se tornar alguma coisa. Exemplo, a semente de laranja lançada na terra tem a potência de se tornar laranjeira. O filhote de gato guarda em si a capacidade de tornar-se um adulto e procriar. Certo? Certo? O telefone tocou bem na hora. É outra aula. Então, tudo bem, tá aqui, o exemplo está aqui. Preste atenção nesse exemplo. Os ciclos que compõem a vida de cada ser vão se atualizando, isto é, a potência dentro deles vai se realizando, certo? O que Aristóteles chama de ato constitui cada uma das etapas pelas quais a potência vai se atualizando. Entendeu? Quando a planta, você tem a sua plantinha ali fora, no seu quintal, ela começa pequenininha, tal. Então, por exemplo, você pega uma laranjeira, então ela cresceu, ela virou broto. Então isso, ela passou da potência para o ato. Qual que é esse ato? Ela virou broto. Aí, do broto ele cresce mais um pouco e vira uma muda. Então quer dizer, a potência mudou, o ato mudou, a potência, ela se potencializou, virou um broto. Ela cresceu e ficou gigantesca. Então quer dizer, o ato também atualizou. A potência dela é se tornar uma árvore grande. É o movimento. Esse é o movimento. Quando ela cria as laranjeiras. Então esse é o ato. É o novo ato. O ato é a atualização da potência. Certo? Portanto, o movimento é a passagem da potência para o ato. Esse é movimento. O movimento ela cresceu. Certo? Cresceu. Vamos para a teoria das quatro causas.
Então, a teoria das 4 causas. O mundo físico pode ser conhecido em que recorramos a outro mundo, sem que recorramos a outro mundo. Então, o conceito de ato e potência, matéria e forma leva Aristóteles a formular a teoria das 4 causas. Então, vamos lá. É isso aqui que é legal. Então, são 4 causas. Causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. Vamos ver como é que funciona. Então, vocês estão entendendo que, diferente do Platão que falou do mundo físico, né, do outro mundo, então os conceitos de ato e potência aqui estão mudando. Então, vamos lá. Muito bem. Aristóteles de Estagira, esse é o sobrenome dele. Então, teoria das 4 causas. Então, a primeira, causa final, causa eficiente, causa material e causa formal, certo? Deixa eu ver como ficou aqui anterior. Ele colocou causa material primeiro, certo? Mas a gente vai entender, certo? Aqui é só um exemplo do que aconteceu. A relação entre causa material, que é a Rilé, a gente chama de Rilé, que é causa material, e a causa formal, que é o Morphos. Muito bem. Então, a causa material, ele dá o exemplo aqui, que é o mundo das sombras. Estou dando um exemplo aqui, por si só, imperfeito. Né? A causa formal, que é o mundo das ideias, também é imperfeito. E a substância, essência, que é perfeita. Mas tudo bem, vamos pular esse slide aqui, porque esse slide aqui é só um exemplo aqui, basicamente por cima. Vamos para o que interessa. Causa material. Daquilo que a coisa é feita. Aqui, vamos lá. A sequência vai ser sempre essa. Material, formal, eficiente, final. Material, formal, eficiente, final. Material, formal, eficiente, final. A causa material. Daquilo que a coisa é feita. Como, por exemplo, o ferro. Causa formal. É a coisa em si. Como, por exemplo, a faca de ferro. Certo? Então, entendeu? Causa material é aquilo, né? É aquilo que o produto, né? É a base, né? Da base daquele produto eu consigo fazer a causa formal, que é a faca de ferro. Causa eficiente, aquilo que dá origem à coisa como foi feita. Por exemplo, as mãos de um ferreiro. Então a causa eficiente é quem faz. Na verdade é isso, causa eficiente é quem faz. Causa formal é a forma, causa material é o produto em si, né? E a causa final seria a função para a qual a coisa foi feita, como por exemplo, cortar carne. Então quer dizer, para que aquilo foi feito, né? Muito bem. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Então, vamos pegar um exemplo aqui bem interessante. O lápis. O duro é que eu vou ter que achar alguns exemplos para vocês poderem fazer a atividade, né? Vai ser complicado. Vocês vão fazer a atividade basicamente, gente, que nem tá aqui nessa imagem, tá? Vou colocar aqui, essa que tá aqui, essa que tá aqui, na minha cabeça aqui, ó. Basicamente a atividade vai ser feita assim. Eu vou te dar 1, 2, 3, 4, 5. Vou te dar 5 itens, para não ficar muita coisa, vou te dar 5 itens para vocês entenderem. O que você quer saber o que é? Então, lápis. Por exemplo, eu vou te dar outro exemplo. Depois eu vou procurar outros exemplos para você fazer. O que você quer saber? Então, o lápis. Qual que é a causa material do lápis? Do que é feito? Prestem atenção nesse slide aqui. Prestem bem atenção. Que essa vai ser a atividade de vocês. O lápis é feito de madeira e grafite. Ótimo. Essa é a base do negócio. Qual que é a causa formal? Então, lápis. Cadê o lápis? Cadê o lápis? Tá aqui. O lápis é cilíndrico, é pontiagudo e uma das extremidades. E você pode, de repente, tem um que tem borracha. Então, pode colocar que tem borracha. Ele normalmente é verde, normalmente é preto. Você escolhe, você vê como é que você vai escrever. A causa eficiente. Quem que faz o lápis? Aí que você vai ter que pesquisar. Porque o lápis é feito em uma máquina extrusora, né? Você tem um sanduíche, é uma madeirinha, né? Mas vamos por assim, é uma madeira mais ou menos dessa grossura do caderno. Ela tem em cima e embaixo, ela achata. No meio dela tem o grafite. A máquina vai fazer o quê? Ela entra na máquina, por exemplo, cada chapinha de madeira são 10 lápis, tá tudo junto, né? Passa dentro da máquina, a máquina corta e lá na frente a outra máquina deixa redondinho. A máquina faz a extrusão e deixa redondinho. Quem que faz? Ele está dizendo ali, ó, o operador da máquina de fazer lápis, certo? Qual a causa final? Porque foi feito, né? Para escrever e poder apagar lápis depois, se for necessário, certo? Então tá aqui, então para poder escrever. Basicamente é isso. Então eu vou colocar um item para você, você vai fazer a causa material, causa formal, causa eficiente, causa final. Causa material, do que é feito, causa formal, qual é a forma,
causa eficiente é quem fez e causa final é para que foi feito ou por que foi feito. Correto? Tá aqui. Então, esse exercício vai valer... Não vai valer um ponto, tá? Não sei como é que vai valer, não sei como é que eu vou fazer esse exercício. Eu vou pedir para você fazer no caderno, mandar foto, ou se eu vou colocar um formulário. Possivelmente eu vou fazer um formulário só para isso. Tá certo? Eu vou fazer um formulário e aí vocês vão respondendo lá para mim. Beleza? Ok. Voltando. Então, muito bem, voltando aqui. Então, galera, vamos continuar então no nosso livro. Tá, vamos continuar. Eu dei esse panorama de Aristóteles para facilitar a nossa vida. Assim, se pensarmos na canoa, a madeira que é usada em sua construção é a sua causa material. Muito bem. O carpinteiro que a esculpe é sua causa eficiente. O formato que permite que percebamos que aquilo é uma canoa é a sua causa formal. Muito bem. Causa formal. E a possibilidade de navegarmos com ela pelos rios é sua causa final. Olha esse parágrafo ele te dá um exemplo muito legal de como você vai entender o que é material, formal, eficiente e final. Correto? Deixa eu colocar para a câmera aqui, tá? Deixa eu colocar eu aqui pro lado de cá, para não ficar na frente do vídeo. Para cá. Muito bem. Vamos lá. Como dissemos, toda essa conceituação foi necessária porque só compreenderemos a ética e a política de Aristóteles se compreendermos bem os conceitos que acabamos de discutir. Entendeu? Ele falou lá de ato potência, as 4 causas. Na concepção, as ciências se dividem em ciências técnicas, teoréticas e práticas. Técnicas, teoréticas e práticas. Muito bem. As técnicas são aquelas concebidas por um fazer, relacionam a produção de objetos ou de resultados úteis, como a medicina e atividades artísticas. Prestem bem atenção, as técnicas são concebidas para ter um resultado, tá? As ciências, né, técnicas. As teoréticas se relacionam ao fato de terem um fim em si mesmo, ou seja, sua finalidade é concretizada pela própria realização do saber daquela ciência. Podemos, por exemplo, né, as teoréticas se relacionam ao fato de terem um fim em si mesmo, ou seja, sua finalidade é concretizada pela própria realização do saber daquela ciência. Né? É um conceito um pouco mais complicado de entender. Podemos, por exemplo, citar a geometria, álgebra, aritmética e assim por diante. Certo? Por fim, temos as ciências práticas. Né? Ciências práticas. A teorética, ele vai te ensinar conceitos para você entender outros conceitos. E de repente você vai conseguir concatenar isso no seu cotidiano, certo? Certo? Deixa eu ver aqui para cá para não ficar muito... Muito bem. Então, por fim, temos as ciências práticas. Né? A ética e a política são ciências dessa ordem e devem determinar a essência do fim a ser alcançado. Certo? A ética e a política são ciências dessa ordem e devem determinar a essência do fim a ser alcançado. Então, aqui, Aristóteles também se diferencia de Platão. Pois mesmo que para Platão as ideias sejam dotadas de uma existência real, a atividade política parte de um trabalho e de uma contemplação filosófica do governante. Enquanto para Aristóteles, a política e a ética devem passar necessariamente pela ação, e todo cidadão deve estar envolvido nela. Tá aqui, gente. Então, ou seja, é interessante que ele está falando que, assim, é aquilo que eu sempre falo, ciência e religião se discute? Claro que se discute, tem que se discutir. Porque se você não discutir, as coisas se você não discutir, se você não for debater, você vai ficar perdido no mundo, você vai ser enganado, sabe? Você vai ser levado a aceitar coisas que você muitas vezes não aceita, sabe? A gente tá vendo ali, ó, a menina tá falando aqui, a Luana, médica vai tratar pelo pronto depois da CPI da Covid, tá ali, tá no jornal, ou seja, ela falou, eu não sou política, eu sou cientista, ela é prática, ela é ciência prática, ela é ciência pragmática, enquanto ela não é política, mas então os políticos estão fazendo o papel deles de questionar ela, por que ela saiu, sabe? Olha você ver como é que funciona a situação. Então, ou seja, a atuação do político é uma atuação prática, você precisa estar nela para poder determinar o seu papel dentro da sociedade. Né? Ele fala assim, ó, contemplação filosófica do governante, enquanto para Aristóteles a política e a ética devem passar necessariamente pela ação
e todos os cidadãos devem estar envolvidos nela. Ou seja, você tem que conhecer as causas, você tem que conhecer a causa material das coisas, você tem que conhecer a causa eficiente da política, você tem que conhecer a causa final da política. Não adianta você querer falar para mim que você não vai votar e de repente alguém é eleito que você não gosta e aí depois você sai reclamando. E aí? Como é que fica essa situação? Certo? Muito bem. Então vamos lá. Deixa eu... Muita informação pra gente. Deixa eu ver se... Tá. Muito bem. Em Aristóteles, o fim da ação ética é a felicidade. A ação ética, quando você cumpre as regras, quando você faz o que você tem que fazer, então a causa final é a felicidade. Quando brincamos com nossos filhos ou sobrinhos, vivenciamos a experiência de felicidade. No entanto, para Aristóteles, a felicidade se relaciona a desenvolvermos plenamente nosso intelecto e agirmos prudentemente segundo a justa medida. Então, se você segue tudo bonitinho, se você segue tudo certinho, se você é uma pessoa que realmente é ético, tudo que você faz na justa medida, você alcança a felicidade. Eu acho que é isso que Aristóteles quer dizer. A felicidade é um bem em si mesmo. Quando envelhecemos, uma série de fatores podem determinar nossa felicidade. Nosso estado de saúde, nossas condições psicológicas, afetivas ou financeiras. A financeira, com certeza, né? Quando você está com uma certa idade, tem dinheiro, meu filho, quem é que não fica feliz? Se equilibrarmos esses aspectos, temos grande probabilidade de nos sentirmos felizes. Contudo, para Aristóteles, a felicidade plena está no equilíbrio entre contemplação e a ação. Olha que bacana. Então, é contemplar e agir e fazer tudo direito, eticamente. Tá aqui, ó, passando aqui embaixo, ó, política, ética e felicidade. Oi, o negócio tá passando errado, eu não vi. Vocês me avisaram. Certo? Corrigiu. Muito bem. Próxima página, vamos lá. Continuamos. Em sua obra Ética Nicômaco, Aristóteles afirma que o bem supremo a que a humanidade almeja é a felicidade. Olha que legal. Cara, isso aqui é muito bom, né? Falar de Aristóteles é um cara muito prático, ele é muito pragmático. Ele está deixando claro que assim, dentro de uma sociedade, a nossa vida, a plenitude da vida, ela tem que ser almejada pela felicidade. A causa final da ação ética é, portanto, vida feliz. Olha que legal, quando você entendeu o que é, olha que bacana quando você entendeu a teoria das 4 causas. Material, formal, eficiente e final. Então a causa final da ética é a vida feliz. Certo? Porque assim, pensa comigo. Tá tendo muita corrupção no governo. E todo mundo tá nervoso. Olha, travou, ficou feio. E se todo mundo fizesse tudo direitinho, e aí, como é que ficaria? Né? Como é que ficaria? Todo mundo ia ficar feliz. O Brasil ia ficar feliz. Por mais que discordemos naquilo que definimos como felicidade, não podemos negar que em várias concepções e de vários modos o que buscamos primordialmente é sermos felizes. Porém, essa definição não é só constatação simples. Ele discorre demoradamente sobre várias concepções que podem estar envolvidas na definição de felicidade e tenta se aproximar a um conceito geral de como alcançá-la. Ela é um bem em si mesmo, por isso, segundo a definição aristotélica, que é superior a outros bens justamente porque não é procurada como um meio para obter outras coisas. Quando você está feliz, cara... pensa com você, quando você está feliz, não interessa, você está feliz. Quando você está feliz, não tem nada que faça você, sabe, você recebeu notícia que você passou numa prova que você vai ganhar muito dinheiro. E aí? Sabe? É que ele está dizendo, a felicidade é tão superior que ela basta. Né? A riqueza, a sabedoria, o prazer podem levar à felicidade. Olha lá. Mas ela por si só já é um bem desejável por ir além dessas coisas. Olha que bonito isso. A riqueza, a sabedoria, o prazer podem levar à felicidade, mas ela por si só já é um bem desejável
for ir além dessas coisas. Bacana isso, né? Muito bacana, né? Os caras, os gregos eram foda. Opa, falei foda, será que o YouTube vai me derrubar? Assim, podemos entender que a felicidade pode passar pela riqueza, pela posse de bens materiais, mas não é a própria riqueza. A política seria então a ciência prática por excelência, visto que a ética trataria do que é a felicidade e a política de como obtê-la. Então, política, ele não está falando de política partidária, ele está falando de política, essa relação que nós temos entre os seres, entre nós humanos, essa relação que nós temos entre aula e professor, aula e aluno, tudo é política, esse contexto que nós vivemos do dia a dia, essa relação entre eu e o mercado, entre eu ter as coisas, tudo é política. Certo? A sabedoria e a prudência são essenciais. Porém, a segunda é que permite que os homens atinjam o meio termo em suas decisões. A sabedoria e a prudência são essenciais. Prestem atenção. Porém, a segunda é que permite que os homens atinjam por meio termo em suas decisões. A virtude estaria em não tomar decisões ou praticar ações extremas. É interessante notar que a ética aristotélica se concebe na união entre teoria e prática. E moto também. Muito bem. Onde eu parei? É interessante notar que a ética aristotélica se concebe numa união entre teoria e prática. É uma filosofia da praxis. Olha lá. Visto que é uma atividade que possui um fim em si mesma e em sua própria reflexão já pressupõe uma certa maneira de agir. Tá? Então, ou seja, essa ética é a virtude que você tem de fazer as coisas. É o bem agir, é o bem ser. É o bem ser. E quando você atinge tudo isso, aí você atingiu a plena felicidade, certo? Portanto, desculpa se às vezes tem hora que eu viajo, tem hora que meu cérebro pensa uma coisa e fala outra. Portanto, a ética é uma atividade que somente se realiza na polis. Na polis. Polis também é um conceito grego da cidade. A polis é a cidade. Então, o ser ético é aquele que busca realizar sua felicidade, mas esta não é apenas um estado de espírito. Na verdade, é uma prática incessante da virtude, visando ao aperfeiçoamento do caráter. Olha que legal, vou falar do caráter. Para ele, o homem é um animal político. É a política e a política deve garantir que o indivíduo exerça sua virtude de maneira democrática dentro da cidade. Então, nesses debates da CPI, uma coisa que sempre falam, nós somos um país democrático, aqui nós vivemos uma democracia, então às vezes a pessoa para tentar se proteger de falar uma coisa que incrimine outro, ou tentar colocar sua posição teórica, política, ou a sua posição científica, ela sempre vai falar que ela está na democracia, então, ou seja, ela pode escolher, ou pode não escolher, ou seja, para às vezes não se comprometer, ela fala que ela está na democracia, então se ela está na democracia, ela tem direito de fazer algumas coisas. Vocês estão entendendo? É um negócio meio assim, meio complicado. Para ele, o homem é um animal político. A gente é um animal político de qualquer forma. E a política deve garantir que o indivíduo exerça sua virtude de maneira democrática dentro da cidade. Então, quando você exerce o seu direito de votar, quando você exerce o seu direito de cobrar dos governantes, quando você exerce seu direito de falar assim, ó, a rua aqui tá zoada, tá? Então, tudo isso faz parte. Você vai lá na Câmara dos Vereadores, reclama com ele, vai na Câmara dos Deputados, reclama com ele, e assim por diante. Ao contrário, a ideia de Platão não é um grupo especial preparado desde a infância que deve governar a cidade. Então Platão vai defender isso. Platão diz que cada um tem a sua alma para poder governar, para poder viver na cidade. Mas Aristóteles não fala isso. Ele acredita que a cidade deve ser conduzida por um grupo de cidadãos que se conhecem mutuamente. E justamente por isso devem participar de uma grande assembleia que governa a cidade e redija leis que garantam uma vida digna para todos. Ser cidadão é participar diretamente do governo e dos negócios públicos. Olha que legal. Ser cidadão é participar diretamente do governo e dos negócios públicos. Né? Não é só se eleger, não. É você também tem que buscar. Você tem que buscar então a sua plena participação dentro da cidade. Apesar dessa visão, ele justifica a sociedade escravista grega pela concepção de que existem pessoas que devem ser escravos por natureza e outras que, também por natureza, devem ser livres. Então, ele já tinha a ideia de lá existir escravidão nesse período, e ele entendia que tinha aqueles que mandavam e aqueles que obedeciam, mas ele também ele entendia que todo mundo tinha que ser livre para a cidade funcionar, para a polis funcionar. Segundo Aristóteles,
Um escravo é um instrumento dotado de voz. Olha que legal. É alguém cuja alma não vai além da imaginação. Por isso não seria pleno no uso da razão. Olha só. É uma alma cuja... alguém cuja alma não vai além da imaginação. Por isso não seria pleno no uso da razão. Ele acreditava que existiam funções múltiplas da alma presentes nos vários seres vivos. As principais seriam a nutritiva, reprodutiva, a sensitiva e a intelectiva. Os escravos não passariam da sensitiva, que em seu grau mais elevado é responsável pela imaginação. Essa justificação de que existem escravos por natureza vai se reproduzir no Ocidente até meados do século XVIII. Então, é complicado, ele tá dizendo, ou seja, tem escravos por aí e não vão aproveitar e eles vão fazer, não vão fazer nada, vamos escravizar eles, não vão fazer nada, vamos pegar eles, vamos mandar neles, vamos cuidar deles. Você entendeu? O negócio aqui. Você entendeu? Aristóteles reconhece que há escravos por conquista. Reconhece que esse tipo de escravatura é injusto, mas não contribui em nada para que tal prática seja abolida. Desse modo, podemos perceber que em Platão e Aristóteles o conceito de igualdade plena entre os seres humanos não existe. Olha só que interessante. Em Platão, grupos distintos assumem funções específicas na cidade, assumindo-se que, quanto mais importante é o papel desempenhado na cidade, mais preparado é o grupo. Assim, veremos que para Platão, os grupos que permanecem mais tempo em formação são superiores a outros que atingem os graus menos elevados. Então, assim, veremos que para Platão, os grupos que permanecem mais tempo na formação são superiores aos outros que atingem graus menos elevados. Próxima página. Para a gente concluir aqui, então, para Aristóteles, deixa eu subir um pouquinho para ficar aqui na minha cabeça. Para Aristóteles, em contrapartida, todos os cidadãos são iguais e responsáveis pela cidade. Olha que legal. Porém, ele institucionaliza a escravidão como algo natural para alguns e institui que existem pessoas que nunca irão chegar ao pleno da razão, ao uso pleno da razão. Isso aqui, eu acho que Aristóteles pisa na bola aqui, né? Aristóteles pisa na bola aqui. Mas ele de certa forma, ele defende a escravidão. Mas isso era o conceito que ele tinha. Porque se você vai demorar muito para a sociedade evoluir a ponto do escravo ficar livre dessas coisas e manter uma vida mais plena e mais digna. Então, até então, o escravo é um ser, vamos colocar assim, um ser não dotado de razão, um ser inútil, segundo Aristóteles. Então, assim, ele é apenas uma pessoa. Tanto que muitos políticos gregos tinham relações com os escravos justamente por simplesmente ter prazer, porque para eles não serviriam para nada a não ser relações sexuais. Complicado, né? Devemos lembrar que esse tipo de pensamento é reflexo de sua época e apenas reproduz ideias que faziam sentido naquele momento, que acabei de falar. A vida pública para esses filósofos era extremamente importante, mas era permitida apenas a uma pequena parcela da sociedade. Pessoal, tá aí, né? Tá aí, acho bacana, né, essa parte, né? Eu não vou... Depois tem a página 58, ainda continua lá embaixo. Epicuro, né? A gente fala um pouco sobre os epicuristas. Eu vou falar depois... acho que antes de eu passar para os epicuristas, eu vou falar um pouco mais sobre a política de Aristóteles. Tá bom? Certo? O telefone só ligando na hora que não deve. Eu tiro depois na edição do vídeo. Pessoal, ficamos por aqui. Não se preocupem que logo mais eu vou soltar então o vídeo. Eu vou soltar a lição dessas duas videoaulas. Tá certo? Fiquem com Deus. Até a próxima aula e fui!
sensible.